Bom dia, boa tarde, boa noite, Albeniz Júnior, mais uma vez, né, discutindo uma temática envolvendo o Exame Nacional do Ensino Médio e dessa vez trazendo algumas questões, né, a ideia não é nem um vídeo resposta, mas trazer algumas questões aí sobre o que foi abordado, principalmente pelo canal Meio, que é um canal que eu sigo, né, o vídeo do Pedro Doria, mas também várias reportagens. Eu vi que hoje saiu um ataque também do William Vac, né, fazendo críticas ao Exame Nacional do Ensino Médio. E a ideia é trazer algumas questões aqui, né, envolvendo a questão até, principalmente questão sobre o agronegócio, que foi aquela que eu consegui dar uma analisada melhor, né, nesses últimos 3 dias, né, de domingo para cá. E, enfim, então a ideia é trazer um pouco, né, porque justamente o que tem saído é que o Enem é de esquerda, né, o Enem ele é um instrumento de divulgação da ideologia, né, socialista, vamos dizer assim. Mas na verdade o Enem é ciência, galera, é ciência aplicada, né, ao contexto aí do ensino médio. Só que a ciência tem todo um processo, né, de cuidado, né, tem toda a sua burocracia interna, né, de qualificações, de curadoria, de instituições, né, instituições centenárias, no caso brasileiro, mas no cenário internacional milenar, né. E é muito fácil você fazer uma argumentação através de um vídeo, né, ou através de um texto, de um blog, por exemplo, onde você não tem ali nenhum tipo de curadoria, nenhum tipo de exigência técnica, nenhum tipo de metodologia científica para seguir, né? Diferente do que foi abordado, particularmente nessa questão aí que fazia um levantamento sobre um fato, né? Porque o grande problema hoje é que as pessoas não conseguem aceitar muito os fatos, né? Então eu comecei a elencar, né, algumas questões aqui particularmente sobre essa questão. Eu vou até, antes de começar, né, trazer até um fato. Foi levantado até pelo presidente do INEP que 86% das questões do Enem de 2023 foram elaboradas aí durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, autoproclamado a grande liderança da direita brasileira na atualidade, né? Então isso significa que a maioria das perguntas foram criadas aí sob a administração anterior. E aí tem um artigo, né? Eu me debrucei um pouco, é um artigo de 25 páginas, então a partir dessas 25 páginas é extraída duas. Ela foi publicada numa revista de geografia da Universidade Federal de Goiás, na verdade da Universidade Estadual de Goiás, se eu não me engano. Com o nome, né, Territorialização do Agronegócio e Subordinação do Campesinato no Cerrado, de autoria aí dos professores Manuel Calaça, Edson Batista e José Novaes de Jesus. Beleza? Eu vou pegar aqui um trecho, né, da questão para a gente dar uma analisada. E aí, observem, galera, é um artigo de 25 páginas para se basear nesses argumentos aqui, né, que foram elencados nesses tópicos. Então, claro, no Enem ele vai vir muito mais simples do que ele tem uma análise de dados, de gráficos, né, de tabela de produção, porque lá mostra que tradicionalmente, né, os camponeses, que também foi muito utilizado lá pelo Pedro Doria, dizer que não se utiliza mais o termo camponês, né? Claro, a gente consegue observar que o termo camponês ele seria muito mais uma ideia de identidade do homem de campo mais tradicional, né? Não necessariamente esse hoje a agricultura mais no sentido de monocultura, de agroexportadora, né? No sentido de profissionalização. Mas enfim, lá fala, né? No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. Nesse ponto, muitos trouxeram, né, um ataque à Embrapa, um ataque à modernização, à tecnologia. Mas, gente, é um fato óbvio, né, que se você pega tradicionalmente, você tinha uma agricultura mais orgânica, né, mais voltada para o consumo local,
Nesse artigo é mostrado muitos dados, né, onde tinha produção de arroz e de feijão, por exemplo, na região entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, que é essa região do Cerrado, que se eu não me engano é Matopiba, né, é o nome do que é designado. Então ela fala, de um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais da terra, bens comuns, tornam-se propriedade privada. É claro, no artigo é mostrado vários dados, né, vários gráficos, que a terra nessa região ela era muito mais distribuída entre pequenas famílias. A produção de agricultores de agricultura familiar ela é voltada para o consumo interno. É difícil, você não vai exportar um arroz, um feijão ou outras culturas agrícolas para fora, né? Ela é voltada para ir para a feira e para circular, né? E aí todas essas áreas que eram ocupadas por agricultores familiares, por talvez especulação imobiliária, por vários fatores, ela acabou sendo agora de latifundiários, né, de grandes proprietários de terra. Então, por isso aí, um pouco dessa argumentação. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragmatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. É claro, a gente sabe que essa disputa de terra ela não é algo muito pacífico, né? Agora mesmo está passando uma noite a novela na Globo, né? Que mostra muito disso, disputas de terra aí, que às vezes quando um vizinho, um proprietário vizinho não quer vender terra para o outro, ele sofre coação. E todos esses fatos são reais, né? Não parece que a história da agricultura brasileira é uma coisa, um conto de fadas, um conto de história lá da Elsa, né? E da Anna, que é um Frozen, né? É um conto de fadas. Então, com isso, essa questão deixou em polvorosa aí setores do agronegócio, do capital, né? E de fato, né? E aí o que acontece, galera? Para quem não, e aí eu vou voltar para minhas anotações aqui anteriores. Para quem é outsider, tá fora aí do meio acadêmico, né? Fora das universidades, essas pessoas não entendem que o Enem ele nada mais é do que um processo de reelaboração das principais pesquisas. Então esse artigo foi publicado em 2021 numa revista da Universidade Estadual do Goiás, né, da área de geografia. E para você chegar num patamar de publicar um artigo numa revista acadêmica, você tem que não só ter feito uma graduação, mas às vezes uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Você vai mandar o seu artigo, o artigo proposto para uma revista. Esse artigo, às vezes, tem que ter sido, antes de você ter aplicado as pesquisas, por exemplo, se você fez pesquisa em seres humanos, ela tem que passar por um comitê de ética em pesquisa científica, por exemplo, né? Então tem toda uma série de requisitos acadêmicos, né, que são muitos requisitos, né? Então, assim, uma pesquisa, às vezes, ela pode ser tendenciosa ou ter algum equívoco? Pode, claro que pode, mas ela tem que ter enganado muita gente para chegar até nesse ponto, né? Passar todos esses comitês, conselho editorial da revista, a revista vai ter conselho editorial para fazer análise também, enfim. Então o Pedro Doria ele fez a seguinte frase, né? Segundo essa questão, né? Segundo o capitalismo está aí para ferrar com a vida dos camponeses. Isso é um fato ou não? O Pedro Doria coloca essa visão, né? Mas de certa forma, se a gente for observar, o capitalismo ele tem vários problemas, né? Ele tem várias críticas que são pertinentes.
Mesmo a gente sabendo, né, dos fatores aí que podem ser desenvolvidos, mas você tem, por exemplo, a concentração de renda, essa agricultura agroexportadora de monoculturas, né, como a soja, o trigo, elas trazem pouquíssimos benefícios, né, se a gente for analisar. Porque se a gente tivesse uma política agrária, né, e de incentivo à diversificação agrícola, de agroecologia, de produtos orgânicos, por exemplo, e muito do que foi feito com apoio da Embrapa ainda, né? Nesse sentido de fazer de se incentivar essa monocultura agroexportadora. Então, de certa forma, essa é uma questão interessante. Então, assim, ele depois ele coloca, né, também uma frase que existem vários jeitos de se analisar a realidade, segundo socialismo, liberalismo e conservadorismo. Mas a questão, galera, que a prova do Enem, ela não é uma visão ideológica da sociedade. Por mais que a gente sabe que no processo de pesquisa científica a neutralidade ela é impossível, né? Mas todas as áreas, seja ciências humanas, suas tecnologias, linguagem, suas tecnologias, ciências da natureza, a prova de matemática, elas precisam passar por requisitos acadêmicos, né? Então, nada mais é do que o que tem acontecido na academia e essa visão, né, das várias áreas científicas aplicada ali ao nível de ensino médio. Então, para você cair no Enem, né, vamos dizer assim, para você ser uma referência do Enem, você tem que ser calcado aí sobre o olhar científico. E aí, nesse caso, desse tópico, né, ela é calcada aí sobre de uma revista universitária, né? Então, você está presente. Claro, tem vários tópicos que são utilizados, músicas, obras de arte, mas são todos trabalhados sobre uma curadoria. Então, por exemplo, para você desenvolver uma questão que vai cair no Enem, você tem que passar por um edital. Esse edital tem todo um processo, um procedimento lá específico para se avaliar as questões. Vou comer uma uvinha aqui que bateu uma fome. Então, essa ideia de que o capitalismo está aí para ferrar a vida dos camponeses, galera, na verdade, o capitalismo está ferrando a vida de todo mundo, né? Então, assim, o que a gente precisa analisar é como o Estado, como as políticas públicas, elas vão fazer com que as pessoas tenham uma equalização aí nessas desigualdades sociais provocadas pelo capitalismo, né? Que vai gerar pessoas aí milionárias, bilionárias, muitas sonegando imposto de renda, né? Cometendo ilegalidades, enganando as pessoas, e muitas pessoas que não têm dinheiro, não conseguem nem pagar o aluguel no final do mês, né? Um salário mínimo de R$1.300, R$1.400. Se você analisar as principais cidades brasileiras, você não consegue, com esse dinheiro, você não consegue nem alugar uma casa, né? Um apartamento minúsculo, né? Então, assim, de certa forma, o capitalismo está assim ferrando a vida das pessoas, né? Talvez o Pedro Doria não está observando isso. Então vamos ver se tem mais alguma questão interessante aqui. Então tá, essa questão dos camponeses, justamente, né? O camponês é uma referência, é uma forma de se referir aos pequenos produtores, ou até aquele produtor de terra, de uma pequena propriedade familiar, que era nativo, né? A terrinha foi passando do bisavô, do avô, uma propriedade. E olhando os dados, né, fundiários, é considerado uma pequena propriedade até 50 hectares, que não é uma área pequena também, né? 50 hectares é uma terra muito grande. Eu sou de humanas, tá, gente? Mas 50 hectares é 50 mil metros quadrados, enfim, ou até mais, não, é mais do que isso, né? Eu acho que cada hectare eu acho que deve ser 500 mil metros quadrados. 1 hectare é 1.000 metros quadrados. Mas enfim, isso não é tão importante.
Se você chegou até esse momento do vídeo, gente, 14 minutos me ouvindo falar, porra, se inscreve no canal, dá um like, comenta aí no vídeo, né, o que você tá achando, né, dessa minha argumentação que o Enem é ciência, galera. O Enem é conhecimento científico aplicado ao ensino médio, né? Então a questão não é achar, não é opinião, são dados históricos que mostram que o capitalismo está ferrando com a vida dos camponeses. Inclusive, se o camponês não existe mais, está em extinção, né, como o Pedro Doria falou, é justamente porque o agronegócio mandou essa galera morar nas favelas da cidade, praticamente. E se você for observar, muitas dessas pessoas acabaram deixando a mecanização, fez com que vários pequenos proprietários de terra tivessem que vender ou até perder sua terra e vir morar na cidade, né? A minha família mesmo tem uma história dessa, né? De migrar, né? O famoso êxodo rural, sair da área rural para a cidade, né? Então, o artigo, para finalizar, ele mostra vários dados da redução da diversidade agrícola de arroz, feijão produzido pela agricultura familiar. Esse tal de camponês e a redução de produtos aí para o consumo local, né? Ou seja, você tinha produtos agrícolas aí que eram produzidos pela agricultura familiar e comercializados nessa região aí entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E com essa redução dos produtos para consumo local e todo esse processo de mecanização, incentivos à monocultura da soja, que foram produzidos em grandes propriedades, né, para exportação, e com isso também são vários dados que vão mostrar a concentração de renda. Então, se você não concorda com argumentos, com os dados ou com a análise, você tem que ou reclamar mesmo, né, já que a gente vive numa sociedade democrática, ou então experimenta, né, passar por esse processo de desenvolvimento, né, do conhecimento científico, que envolve uma série de burocracias, né, seja através do processo de formação acadêmico, do processo de publicação de estudos, né? Então, esse processo de produção científica, ele envolve, né, uma série de critérios e de rigores ali, que são muito mais fáceis do que, por exemplo, eu estar aqui gravando, né, esse vídeo, ou escrever um artigo de opinião num blog, por exemplo. Beleza? Então essa é a ideia, falar um pouco, né, justificar um pouco aí sobre que Enem é ciência, sim. Valeu, um abraço.